Olá, senhoras e senhores que assistem o meu canal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Thalita Aragão, eu sou brasileira, mas vivo em Portugal desde 2018 e trabalho aqui como consultora imobiliária. No Brasil, essa profissão é conhecida como corretor de imóveis. Hoje, o tema do nosso vídeo é o temido arrendamento em Portugal. Ou seja, a pergunta que mais me fazem lá no meu Instagram, que é a outra rede onde eu sou mais presente, né? E quase que diariamente estou em conexão com a minha audiência, com as pessoas que me seguem. Lá me perguntam muito: Thalita, você só trabalha com venda de imóveis ou também com aluguel? Ou também, como aí no Brasil falam, né? Locação, arrendamento, enfim. E o que eu sempre tenho de responder a essas pessoas? Que o mercado imobiliário em Portugal não permite que o foco do nosso trabalho seja o arrendamento. E esse vídeo de hoje vai explicar por quê. Então, vem comigo. Primeiro de tudo, é necessário dizermos que Portugal, gente, constrói muito pouco ou construiu poucos imóveis. Hoje, com a imigração, com a chegada de novos habitantes para esse país, com o crescimento da população, enfim, com tudo isso, com todo esse movimento que vem acontecendo, há um déficit muito grande entre a quantidade de imóveis e a quantidade de pessoas que chegam ao país, ou seja, a quantidade de habitantes que existe nesse país. Então, por si só, Portugal já é um país que tem um déficit muito grande, não habitacional de habitantes, mas sim de imóveis para receber todas essas pessoas. Portugal durante muito tempo construiu poucos imóveis, né? Aqui a construção imobiliária foi uma atividade que durante muito tempo pouco se desenvolveu. Por também alguns motivos, como por exemplo, em Portugal há uma legislação que não favorece quem quer construir, muito menos quem quer construir para colocar no arrendamento. Há até alguns estudos que dizem que se você pensar em construir uma casa hoje para colocar no arrendamento, você só conseguirá receber algum dinheiro desta casa daqui a pelo menos 4 anos. Porque os primeiros anos serão as licenças, serão as burocracias, serão os licenciamentos, os alvarás, as permissões, tudo. Depois vem a construção, que também é um pouco complicado, porque aqui há uma deficiência muito grande de mão de obra na construção civil. E depois de tudo isso, aí é que vem a parte do arrendamento, ou seja, licenças de utilização, licenças de habitação, então é tudo muito burocrático e a legislação acaba não induzindo grandes empresas ou grandes fundos de investimento a virem para Portugal construir imóveis com fins habitacionais, ainda mais no arrendamento. Para completar esse déficit, né, ou seja, complementando essa questão da pouca construção de imóveis habitacionais residenciais em Portugal, ainda há uma questão muito forte. Qualquer produto no mercado mundial que tenha muita procura e pouca oferta, o que acontece com esse produto? Sobe de preço. A velha lei da oferta e da procura, com os preços lá em cima, o que acontece? Ficamos com muita gente procurando, pouca gente oferecendo imóveis para arrendar, preços lá em cima e poucas pessoas conseguem chegar naqueles preços. E o pior, gente, eu vou ser bem sincera, os salários de Portugal são os mais baixos da Europa, ou seja, não são dos melhores. Quer dizer, uma pessoa que vem morar em Portugal ou que mora em Portugal, mesmo sendo um cidadão português, que ganhe, sei lá, 900 euros, ele não vai conseguir pagar uma renda ou um aluguel de 700, porque a família tem que comer, né? Então, precisam, nesse caso, os dois trabalharem, no mínimo 2 pessoas trabalhando. Geralmente as pessoas têm de ter 2 trabalhos e, fora isso, ainda tem as exigências dos proprietários. Muitos proprietários que têm imóveis para arrendar aqui em Portugal, infelizmente, já tiveram péssimas experiências ao arrendar seus imóveis para estrangeiros. Primeiro porque muitas dessas pessoas, quando chegam aqui, não possuem o tal fiador. Thalita, o que é o fiador? É aquela pessoa que o proprietário vai procurar e bater na porta para cobrar caso você não pague o seu aluguel ou arrendamento. Portanto, como o estrangeiro que acaba de chegar geralmente não tem fiador,
O que acontece é que a maioria das vezes o proprietário acaba confiando, ele faz uma moeda de troca, ok, então em vez de você apresentar fiador, eu permito que você me adiante aí, sei lá, 5 rendas ou 6 rendas ou 4, depende muito da flexibilidade e do grau de confiança que você passar àquele proprietário. E aí muitos desses proprietários, ao fazerem esse tipo de negociação, acabaram se dando mal porque essas pessoas, ao arrendarem seus imóveis, depois de 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses, não suportaram os custos altos da renda e pararam de pagar. E aí o proprietário teve muitas dificuldades porque ele não tinha a quem recorrer, no caso o fiador, e muitos ficaram meio que traumatizados com essa situação. Portanto, é uma situação bem chata que faz com que muitos proprietários criem hoje em dia exigências assim surreais. Eu exijo, por exemplo, fiador, 4 meses de renda adiantada, 2 calções e agora um parênteses. O que é a calção? A calção é quando você paga aquele valor adiantado ao proprietário no ato em que assina o contrato de arrendamento, portanto, antes de entrar no imóvel, e essa calção lhe é devolvida no final do contrato de arrendamento, caso tudo esteja bem com o imóvel. Ou seja, se você não entregar o imóvel, não devolver o imóvel no final do prazo do arrendamento, deteriorado, quebrado, com algum móvel, com alguma coisa em falta, essas 2 ou 3, ou seja lá quantas calções que você der, lhe serão devolvidas pelo proprietário. Atenção que alguns gostam de negociar, porque durante o contrato alguns acabam por gastar esse dinheiro, fazem uma vistoria prévia quando você diz que vai sair e esse proprietário gosta de negociar dizendo assim, olha, em vez de eu lhe devolver os 2 últimos meses, que tal você não pagar a renda nos últimos 2 meses em que habitar o imóvel? O que é mais que, infelizmente, dificulta o meu trabalho ou de outros consultores imobiliários em Portugal em relação ao arrendamento. É que muitos proprietários, gente, por eles terem tido essa má experiência com estrangeiros, ou por eles saberem também que aqui em Portugal há muita demanda e pouca oferta, passam a não querer trabalhar com as imobiliárias. E aí a Thalita não consegue fazer nada. Tanto eu como outros colegas de profissão, consultores imobiliários, não conseguimos captar ou angariar esses imóveis para colocar na nossa carteira de imóveis para serem arrendados e assim ajudar os nossos clientes que tanto nos procuram atrás de arrendamento. Não conseguimos, gente, porque alguns, quando a gente liga, não, Thalita, não preciso do seu serviço, não. Basta colocar um anúncio na internet que com certeza o meu telefone não para e em 24 horas esse imóvel vai ser arrendado. E o pior é que, de certa forma, eles têm razão, né? A gente não tem como garantir que aquela pessoa que ele for escolher é um cliente qualificado, uma pessoa que de fato vai ter capacidade financeira para pagar todas as rendas ou aluguéis. Mas mesmo assim, os proprietários muitas vezes são irredutíveis e se negam a trabalhar com as imobiliárias. Muitos tiveram experiências muito chatas e preferem fazer as coisas por conta própria. Por isso, gente, qual é o conselho que eu mais dou às pessoas que me procuram? Quando você chega em Portugal, você precisa trazer uma reserva financeira. Primeiro, para entrar no imóvel, você terá de pagar calções adiantadas. Você terá de pagar, no mínimo, 2 ou 3 ou 4 ou 5 rendas adiantadas. Então, se você for, por exemplo, arrendar um imóvel de 1.000 euros, só para entrar você tem que pagar ali 4.000, por exemplo, ou 3 ou 4.000, né? Mais 1 ou 2 calções. Geralmente as calções são no valor da renda. E geralmente o proprietário só pede mais de uma calção quando o imóvel tem boa parte da mobília, né? Ou equipamentos de cozinha, ou coisas assim, digamos, mais caras dentro do imóvel. Quando a pessoa vai entrar no imóvel, ela vai precisar de calção, rendas adiantadas e principalmente se o imóvel não tiver mobília, porque a maioria aqui não é alugado com mobília, a cozinha de certa forma geralmente já vem com equipamentos, mas a pessoa vai precisar comprar camas, vai precisar comprar mesa, cadeira, se vier com a família tem o quarto dos filhos,
utensílios domésticos, eletrodomésticos, tipo liquidificador, torradeira. Então ela tem que trazer reserva financeira, porque ela vai precisar mobiliar a casa, ela vai precisar deixar aquilo tudo habitável. Portanto, meus queridos, eu gostaria de vos ressaltar que eu não trabalho com arrendamentos, não porque não queira, mas é porque em Portugal o mercado não me permite focar o meu trabalho nisso. Thalita, mas se aparecer, olha, eu gostaria que a Thalita, por favor, arrendasse esse imóvel aqui para mim. Você faz o trabalho, coloca na internet, faz o anúncio, seleciona os visitantes, faz as visitas, seleciona os proponentes a arrendar e tal. Então, se aparecer, como aparece uma vez por ano, com toda sinceridade, em 5 anos que eu trabalho em Portugal, eu fiz 2 arrendamentos e deu muito trabalho e realmente não é uma tarefa fácil, porque apesar de ser rápido, né, ou seja, o imóvel rapidamente é arrendado, mas dá muito trabalho. As comissões pagas a consultores imobiliários que trabalham com arrendamentos é mais ou menos equivalente a 25% no final, que fica para o consultor, 25% do valor da renda. Então, muitas vezes fica uma comissão baixa para tanto trabalho e acaba não compensando. Portanto, meus queridos, por todos esses motivos, Portugal constrói pouco, a maioria dos imóveis são antigos e não há imóveis novos, não temos uma legislação que facilite, que incentive a construção de novos imóveis para serem colocados no arrendamento, a oferta de imóveis realmente muito mínima, a procura muito grande, os preços altos, os proprietários exigentes, eles não quererem trabalhar com as imobiliárias, as más experiências que esses proprietários já tiveram ao arrendar imóveis para estrangeiros, enfim, todo esse conjunto de união de fatores, eu infelizmente não consigo trabalhar com arrendamentos. Como eu digo, se aparecer alguma coisa, eu arrendo, mas eu não tenho condições de ficar investindo todo o meu tempo de trabalho com arrendamentos em Portugal. Se você quiser mais informações sobre como arrendar imóveis sozinho, nós ainda gravaremos alguns vídeos aqui no YouTube sobre esse assunto, mas se já quiser olhar o meu Instagram, há 2 vídeos lá que falam sobre isso. Deixam lá várias dicas de como conseguir arrendar seu imóvel sozinho aqui em Portugal, sem a ajuda de nenhum consultor imobiliário. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo para todo mundo carinhoso e mais uma vez obrigada por terem ficado até aqui. Até o próximo vídeo.